como a tendência ainda é de aumento de casos de coronavírus aqui na região, pesquisadores da Univasf estimam, pelas análises que fazem, que 60% da população de Petrolina e de Juazeiro pode se infectar até o começo de setembro. Para ficar mais didático, vamos colocar isso em números. Segundo o IBGE, a população estimada das duas cidades é de 565 mil pessoas. 60% equivalem a 339 mil habitantes. Isso acende o quê? Um alerta para as subnotificações. E Leciane Lima está ao lado de um professor da Univasf que tem os detalhes dessa pesquisa. Leciane, boa tarde. Que a gente não pode se cuidar, isso a gente vem falando desde o começo dessa pandemia. E depois que o prefeito reabriu, novamente, o que a gente vê, muita gente ainda infringindo as normas e os decretos municipal e estadual, o que é um perigo, não é verdade? Sim, Wanda, é um perigo, E a gente não pode descuidar aí, das regras, Se puder, fique em casa, se não puder, use a máscara, use o álcool a 70, lave sempre bem as suas mãos, higiene toda a casa, os alimentos. Todo cuidado é pouco, como você disse, São dados aí alarmantes e assustadores. E quem vai comentar esses dados para a gente é o professor e pesquisador Télio Leite, que está aqui comigo. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao GRTV, primeira edição, ao GR1, desculpa. Para começar, a gente sabe que atualmente as duas cidades, Petrolina e Juazeiro, estão aí com registro de média de 5 mil casos. Para chegar até esses 300.039 habitantes contaminados até setembro, tem muito chão aí. Como foi que foi feita essa estimativa? O que foi que foi levado em conta? E dentro dessa estimativa, leva-se em conta as subnotificações? Boa tarde, Luciano. Na verdade, nós estamos utilizando modelos matemáticos que procuram descrever a dinâmica como que o vírus, a doença vai se espalhando nesse centro urbano, Petrolina e Juazeiro, que nós estamos considerando como um centro urbano único, Então, a gente utiliza modelos que já são consagrados, digamos assim, dentro da academia, dos trabalhos internacionais, Então, primeiro, a gente imagina, que também é algo que a ciência ainda não respondeu, que todas as pessoas estariam susceptíveis a serem infectadas, Essa resposta a ciência ainda não nos deu, se realmente todas as pessoas podem ser infectadas. Então, primeiro a gente está imaginando, nessa estimativa, que todas as pessoas da nossa região poderiam estar infectadas, Então, a partir daí, a gente utiliza um modelo, que leva em conta, uma taxa de probabilidade das pessoas que são susceptíveis de serem infectadas, das pessoas que de estarem infectadas, serem, digamos assim, detectadas, ou seja, aquelas pessoas que as autoridades sanitárias locais conseguiram confirmar que elas estão com a doença. E uma parte das pessoas as autoridades não vão conseguir detectar, seja por questões de deficiência de testagem ou até mesmo porque são pessoas que não vão sentir nada e não vão procurar atendimento médico. Então, uma parte dessas pessoas irão se recuperar naturalmente. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse modelo que descreve essa dinâmica e ajusta os parâmetros desse modelo aos casos confirmados nas duas cidades, pegando os casos acumulados. Entendi. E, a partir daí, a gente consegue ter informações como a taxa de duplicação dos casos, que nós estamos encontrando aproximadamente a cada 2 semanas, os casos duplicam, e conseguimos também ter uma ideia sobre o total de pessoas infectadas, que hoje, nossas estimativas giram em torno de 4,5%. Então, se a cada 2 semanas esses casos dobram, então é assim que a gente consegue projetar que é por volta da segunda semana de setembro, cerca de 60% das pessoas estariam infectadas na nossa região. Ok, professor, nesses estudos que vocês fazem e publicam, vocês colocam alguns gráficos. Eu vou pedir para que a edição coloque, a exibição coloque na tela ali. Eu quero que o senhor comente o gráfico, desculpa, por favor.
Pronto, aí é o chamado média móvel, né, considerando os últimos 7 dias, uma média aritmética, que seria uma melhor maneira, o melhor parâmetro para acompanhar a evolução da doença numa localidade. Então, a partir dessa média móvel, ou seja, você pega e faz uma divisão pelos últimos 7 dias e a gente vai acompanhando, porque aí tem dias que tem menos, tem dias que tem mais, aí você consegue ter uma noção melhor. Então, a partir desse gráfico indica que nós estamos ainda com uma tendência de crescimento do número de infectados na nossa região aqui, Petrolina e Juazeiro. Professor Télio, e todos esses temas que nós estamos conversando aqui, todos esses assuntos serão debatidos aí na live que vocês vão realizar na próxima sexta-feira, né? Convite, por favor, faça o convite à população, porque é importante que todo mundo tenha consciência desses dados e dessa previsão, né? Pronto, na próxima sexta, dia 31 de julho, nós estaremos publicando o nosso boletim número 8, semanal, com novas previsões e projeções, e realizaremos nossa primeira live, justamente para explicar o que são esses modelos, as limitações desses modelos, desses métodos, o que significam esses números, essas projeções. Então, seria uma oportunidade da gente esclarecer um pouco mais o nosso trabalho. Pronto, então fica assim, professor, todo mundo precisa assistir essa live para ter consciência desses dados. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando, então, que a live vai ser exibida no YouTube/GMC VASP Oficial, né, o canal da Univasp, às 7h da noite da próxima sexta-feira. Wanda? Obrigada, Alessiane.